Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Telcast. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Rogério? Bem-vindo aí à nossa bancada novamente. Muito obrigado. Hoje com um convidado super especial, amigo e parceiro aí de negócios e também analista de investimentos, Thiago Tradi. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, gente, tudo bem? Prazer aí com a sua presença. Um prazer incrível estar aqui com vocês, compartilhando desse espaço, né? E vamos lá. Legal, bem-vindo aí, obrigado pela presença. Hoje a gente vai estar falando sobre análise de investimentos, a área que o Tradi atua no mercado. E para começar, Tradi, queria fazer uma pergunta aí, qual o verdadeiro papel de um assessor de investimento? Bem legal, Rogério. Então, o assessor, ele tem um papel, né? Hoje, a minha função, né? Eu sou um assessor de investimentos, né? E o principal papel do assessor é orientar o cliente, né? Dentro dos objetivos dele, a escolher os melhores produtos que estão ali de acordo com o perfil, com as metas, e aí eu vou bater muito nessa tecla aqui hoje, com os objetivos dele, né? Porque a gente tem que, acho que um ponto muito importante de levar em conta é que quando a gente fala de dinheiro, né, ninguém guarda dinheiro ali para colecionar a nota de 100. Né? A gente tem ali uma meta, um objetivo, alguma coisa que a gente almeja, que a gente quer atingir. Isso pode ser desde um bem material até mesmo uma liberdade financeira, né? E para chegar nesses objetivos tem ali diversos caminhos. E para cada pessoa vai ser uma experiência individual, né? Então tem que ter um acompanhamento do lado justamente para o quê? Para te guiar dentro desse cenário e chegar realmente lá com o tempo mais rápido possível, né? Certo. E o que a maioria das pessoas ainda não entende sobre a importância de ter um assessor acompanhando aí nas suas decisões financeiras? Legal. Eu acho que isso vem muito da questão que a gente tem no Brasil, né? E eu falo Brasil porque a gente está vivendo essa realidade, mas é uma questão, né, mundial. O INSPER tem um dado que ele fala lá que de cada 3 pessoas no mundo, 2 são analfabetas financeiras, né? Então, veja, 66% da população. Né? Aqui no Brasil a gente sabe que é até um pouquinho mais. Então, o que é ser um analfabeto financeiro? É a pessoa que não tem ali, não sabe gerir o próprio dinheiro, né? E até sendo muito raso, pensa, quem que saiu aqui do ensino médio ou até mesmo começou aí a vida adulta e sabia preencher o imposto de renda, né? Tem muita gente que hoje realmente até não sabe. Então, todos esses passos, que são passos muito básicos, vêm muito antes disso, a gente não tem, né, esse acesso. E aí entra um outro problema, né? Com essa falta de educação, as pessoas acabam não conhecendo o trabalho do assessor, né? E a gente hoje tem um domínio muito forte, né, dos bancos, dos grandes bancos aqui no Brasil, né? São eles que controlam basicamente o mercado financeiro. Então, falando um pouquinho de dados de novo, hoje a gente sabe que 90% dos investidores, na verdade o número é até bem maior que esse, a parte de 98%, estão concentrados na mão dos grandes bancos, né? E o banco, qual que é o grande interesse do banco comercial, né? Ele é uma empresa, né? Ele não está errado, ele quer gerar dinheiro para ele mesmo, né? E acaba que isso acaba caindo dentro da cadeia lá produtiva dele e o interesse do gerente também é gerar o lucro para o banco. Então, às vezes, eles acabam direcionando os clientes em coisas que são mais interessantes para o banco, né? Do que para o próprio cliente. Né? E eu entendo que não quero demonizar, não é que o gerente é malvado, né? Faz parte, é um viés Papel, né, da profissão. E o papel do assessor é justamente o contrário, né? A gente trabalha para o cliente. Então, a gente tem uma visão muito mais clara ali do que o cliente precisa, do que ele quer, tem muito mais essa preocupação e tentar direcionar ele nesse sentido. Entendi. O banco às vezes quer bater a meta e vai lá e vê o que investe no que o banco precisa, não no que o cliente precisa, né? A questão dos produtos, né? Exatamente. Metas de vender os produtos, enfim. E o que você define hoje no cenário atual, Thiago, como um investimento inteligente? Tem um exemplo, assim? O investidor inteligente é aquele que se preocupa mais com o objetivo que ele quer atingir do que com o produto específico que ele está buscando, né? Eu venho de uma linha muito que a gente chama que é uma gestão passiva, né? Que a ideia é de você não focar, não ficar fazendo o que a gente chama que é stock picking, né? Você não quer ir lá e ficar buscando a melhor empresa, o melhor negócio. Então você trabalha muito com índice, muito com a questão de ETF, né? Que são os famosos fundos de índices. E aí eu tenho que perguntar aí para vocês conhecem um pouco desses termos? Eu estou indo muito longe? Eu acho que acho que podia detalhar um pouco, até para nosso telespectador, né? Legal. Pobre. Então, o que é um ETF, né? O ETF ele é um famoso fundo de índice. Ele é um fundo que ele é desenhado para acompanhar algum índice. Então, ele cria um retrato, né, daquele índice. Então, um muito famoso aí que
o mundo inteiro conhece, é o índice da S&P 500, né? São a Standard Poor's 500. Ele acompanha os 500 maiores empresas, né, do mercado americano. E aí esse índice acompanha o desempenho delas num recorte geral. Claro, cada uma tem o seu peso ali, né, dentro do cenário, né, do índice. Mas e aí esses ETFs da S&P, eles fazem um recorte, né, desse índice e eles copiam o índice, eles replicam o índice. Então, quando você investe nesse ETF, é como se você estivesse comprando, na mesma proporção do índice, todas as 500 empresas. Né? Então, você está se expondo de uma maneira diversificada ali. Você não está preso, né, num ativo específico ou um outro. E isso costuma ser muito vantajoso porque você está acompanhando o mercado, basicamente, né? Você consegue ter uma diversidade de setor, né, que muitas vezes a gente não consegue ter como investidor pequeno. Falando até do mercado americano, lá, ações de grandes empresas são relativamente... não é que elas são caras, né? Elas são caras para o brasileiro. Né? Então, você paga ali $300 numa ação, $200 na outra, $100. Pensa, para o investidor pequeno que está começando agora, são preços altos. Então, ele não consegue diversificar muito se ele está trabalhando, né, dessa maneira. Agora, quando ele vai pelo índice, ele consegue se expor em todo esse mercado e, ao mesmo tempo, gastar menos. Entrar com uma barreira inicial mais baixa. E a rentabilidade é muito boa. A rentabilidade costuma ser muito boa, né? Quando a gente fala aí de rentabilidade, tem que entender também que, por exemplo, esse cenário específico que eu estou falando é renda variável. Então, vão ter momentos melhores e momentos piores. Mas a tendência, né, no longo prazo, é de alta. O Warren Buffett aposentou esse ano, né? O nosso querido velhinho, que ele sempre fala que você tem que botar o seu dinheiro para trabalhar, senão você vai trabalhar até morrer, aposentou com 94 anos. Um pouco irônico, né? Mas ele falava muito isso, né? Ele falou algumas vezes isso. Ele falava que se acontecesse alguma coisa com ele, né, que a mulher dele, por exemplo, poderia liquidar todas as posições dele e apostar no SP500, que ela estaria ali bem protegida, né? Porque é justamente isso, é apostar numa gestão passiva, que uma gestão passiva ia dar um resultado melhor para ela, uma pessoa um pouco mais leiga do que ficar ali focado em fazer um stock picking, focado em buscar e ter essa preocupação ali. Legal. Interessante, né? A gente não... são conhecimentos que a grande massa não tem, né? Eu, pelo menos, desconhecia. O que você observa de mais crítico, Trad, no comportamento dos investidores brasileiros? Sim. Acho que a palavra-chave aí é imediatismo, né? Imediatismo. Né? A Ganha pessoa... milhões e pouco investimento, numa altíssima rentabilidade. Aí a gente entra em um debate até que eu falei pro Rogério, eu acabo tangenciando muitos assuntos, então a gente acaba entrando num debate aí de bet, né? Que hoje é uma preocupação grande aí dentro da minha profissão, né? Porque, inclusive, a parte de consultoria financeira aí que abrange o que a empresa faz hoje, é muito complicado você lidar com esse cenário, porque hoje o incentivo, né, essa questão do imediatismo, o pessoal ali está praticamente, né, vendendo o almoço para comprar a janta. Então ele quer apostar ali que o jogo de futebol vai ali, vai aqui. E veja, a bet, né, os jogos de azar aí como entretenimento, eu particularmente acho que é uma coisa ok, mas tem que ser levado como um entretenimento, é um dinheiro que você não está buscando um retorno. Né? E o pessoal quer investir, quer usar, quer alavancar. Não é isso, né? E esses anúncios que o pessoal fala com aplicação com inteligência artificial, é real isso? Legal, né? Hoje, né, a inteligência artificial, ela está muito ligada com o mercado financeiro, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Todo mundo conhece ChatGPT, né? Já ouviram falar do DeepSeek? DeepSeek é um concorrente do ChatGPT que veio aí da China, certo? Então, o DeepSeek, na verdade, antes de ele ser uma ferramenta para o público, né, ele veio de uma outra AI que ela era usada para negócios no mercado financeiro, né? Ela era uma AI de HFT, que é High Frequency Trading, né? Então, veja bem, o mercado financeiro ele já usa inteligência artificial, né, há muito tempo. Né? Talvez não da maneira que a gente conhece, mas isso já é uma ferramenta que é integrada, né, há muito tempo dentro do mercado. A diferença é que agora que o público está tendo um conhecimento mais alto, ela está aparecendo em outros formatos, né? Para os leigos, para as pessoas mais... o fato, inteligência artificial dentro do mercado financeiro é uma realidade já há muito tempo. Né? Tanto que
tem aquela preocupação, você acha que a AI vai substituir o trabalho? Pô, acho que não, né? O fator humano ali nunca vai conseguir substituir, né? Então, a inteligência artificial pode te ajudar ali a entender muitas coisas, mas o fator decisório eu ainda acho que é o ser humano por trás que está guiando ali a ferramenta, né? Legal. Falando agora um pouco assim de estratégia, risco, né? Construção do patrimônio. Como que você consegue equilibrar segurança, liquidez e rentabilidade na construção de um portfólio sólido e sustentável? Pô, bem legal. Então, acho que o primeiro ponto, né? De novo, falei que ia bater nisso aí, é entender o objetivo, né? E eu acho legal que o Rogério trouxe esses 3 pilares, né? Que todo investimento tem esses 3 pilares, né? Ele tem lá a rentabilidade, a segurança e a liquidez dele. E eu falo isso para todos os meus clientes, né? Você nunca vai ter os 3 num ponto ótimo. Você consegue ter um investimento que vai ser seguro e líquido. Seguro e rentável. Líquido e rentável. Mas um dos pilares sempre vai sofrer. O ponto não é que você não vai ter aquele pilar. É que ele vai ser um pouquinho menor do que os outros, né? Ele não é a prioridade ali. Então, vamos falar do investimento mais famoso aí do mercado financeiro, que é o Tesouro Selic, né? Todo mundo já ouviu falar do Tesouro. Talvez no Brasil esteja equivocado. O mais conhecido seja... Perdão, esqueci o nome. Nossa, me fugiu aqui a cabeça. A poupança. Né? Talvez no Brasil seja poupança, não tesouro. Mas o tesouro hoje está ficando bem conhecido aí depois da democratização, que abriu o tesouro direto. Né? Então, o Tesouro Selic, ele é o investimento mais seguro que tem no mercado. Né? Ele paga a Selic, que é a nossa taxa de juros. Hoje a Selic tem 15%, está pagando 15%. Se a Selic subir mais um pouco, ele vai pagar mais um pouco. Se a Selic descer um pouco, ele paga um pouco menos. Mas ele está aí pagando, né, Selic para a gente. E ele é o mais seguro por ser um investimento ali, né, do tesouro. Então é muito tranquilo aí de a gente falar. Ele é muito seguro e muito líquido. Só que por conta disso, ele é pouco rentável, né? A rentabilidade dele é Selic. Hoje a gente está vendo um momento atípico, a taxa de juros está muito alta, então ele está com uma atratividade muito grande, né? E os investidores estão todos correndo para colocar o dinheiro lá, porque o risco-retorno ali é muito bom, certo? Só que a gente tem que começar a ter uma visão também de prazo maior, né? A Selic em 15%, ela é insustentável, né? A gente pode ver, por exemplo, o caso aí que aconteceu semana passada. Ambipar, Braskem, Casas Bahias, diversos nomes grandes do mercado estão sofrendo aí. Por quê? Porque empresa gira com dívida, né? E taxa de juro alta significa que a dívida está cara. Uma taxa de juro de 15% é algo que em 5, 6 anos ali dobra uma dívida, né? Então pensa, o tamanho que a dívida que uma empresa não vai ter, que ela contraiu agora, está tendo que pagar indexada nessa taxa, né? E a gente sabe que as taxas, na verdade, elas são maiores que isso, né? 15% é o mínimo, né? Então você fica aí refém, né? Mas você... E aí, como eu estava falando, as pessoas fogem para essa taxa hoje. Eles querem esse imediatismo, eles querem colocar lá, porque, pô, tá pagando bem, tá tendo um retorno bom, né? Mas eles não pensam que no futuro. Então, talvez seria mais interessante pegar uma taxa um pouquinho menor hoje, mas eu conseguir congelar essa taxa por 4 anos, 5 anos, né? Então, eu colocar todo o meu dinheiro no Tesouro Selic, talvez no imediato me dê o melhor resultado, mas no longo prazo não vai ser a melhor coisa. Então, eu preciso fazer esse juízo, esse balanço, né, dentro dos objetivos das metas que eu tenho, para poder escolher os produtos que vão melhor me dar o resultado no longo prazo, né? E esse imediatismo, de novo, é o que mais sofre, porque a pessoa quer o melhor agora e acaba não conseguindo ver o desempenho aí. É a oscilação, né? Perfeito. Ele começa alto, mas lá na frente ele vai para a curva e reduz, tem. Isso aí. Ciclo de mercado, né? Desculpa, Rogério. Você acha que esses são erros estratégicos, isso? Mais comuns que você vê? Dos investidores cometerem? Eu acho que sim. Acho que o investidor comum, mais comum, ele cometer um erro de estratégia, né? E aí entra muito naquela questão que eu falei um pouco antes ali, do stock picking. O cara fica pulando de um ativo para o outro, né? E muitas vezes ele perde a preocupação até da questão de alíquota de imposto que ele está pagando, como ele está pagando. Então, e ele não entende a questão de marcação a mercado, que é um conceito um pouco mais complexo, né? Mas que influencia no preço do ativo também. E aí ele sai de um ativo, vai para o outro, e aí ele não vê o dinheiro dele crescer, porque a boa parte da rentabilidade dele se perdeu ali a hora que ele ficou mudando de um lado para o outro. Né? Ele deixou de aproveitar aquela bola de neve dos juros compostos porque ele não teve ali um pouquinho de paciência. Né? No mercado financeiro,
E aí, de novo, vou falar do Warren Buffett, né? Ele fala pra gente, e eu concordo em gênero, número e grau, que o ativo mais importante que você tem é tempo, né? Então, o Warren Buffett ele é um dos investidores mais famosos e teve muito sucesso pela questão do tempo que ele investiu. O cara começou a investir tinha 15 anos, né? Investiu até os 94, tá vivo ainda, tá investindo ainda. Então, por isso que ele conseguiu construir essa vasta fortuna. Mas você vai ver, a maior parte do patrimônio dele ele construiu depois dos 60 anos. Por quê? Juros compostos. Pô, demorou 45 anos para ele chegar ali, e daí o negócio, né? Então, assim, às vezes eu sei que às vezes a gente não tem esse tempo, né? Mas, e claro, a ideia é sempre tentar encurtar o máximo possível. Mas tem que entender que é um processo, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Longo prazo, né? Exatamente. E o papel do planejamento financeiro, né, na definição de uma estratégia de investimento verdadeiramente personalizada? Qual que é o Legal. que você diz sobre isso? O planejamento financeiro, eu acho que é um dos pilares aí dessa construção, né? Hoje, né, a profissão do assessor, ela engloba muito mais do que eu só falar de investimento para o cliente. Eu tenho que falar de planejamento para ele, né? Porque justamente tem essa questão dos objetivos, né? Então o cliente, né, ele quer construir alguma coisa. Então vamos falar ali, por exemplo, de uma aquisição imobiliária, né? O meu cliente tem o objetivo de comprar um imóvel. Pô, em quantos anos ele quer fazer essa aquisição? Né? A faixa, né, de valor de imóvel que ele quer atingir, né? Ele consegue juntar esse dinheiro para chegar lá e, por exemplo, comprar esse imóvel à vista? E pô, vale a pena ele fazer essa compra à vista? Talvez não tenha uma ferramenta que ele possa usar para parcelar, um financiamento é mais interessante, ou fazer até um consórcio, ou não, comprar à vista realmente é a melhor coisa que ele tem que fazer. Isso aí são coisas que a gente tem que levar em conta na hora que a gente vai conversar com o cliente e entender a carteira dele, né? E tudo isso aí vai englobar ali os objetivos dele. Então a gente vai construindo aí esse planejamento junto com o cliente, né? E conforme ele vai atingindo os objetivos, a gente vai mudando, né? Você acha que é melhor a pessoa deixar o dinheiro aplicado, financiar e não se desfazer do patrimônio que ela... Cada caso é um caso, né? Vai depender aí de fatores como, por exemplo, quão rápido ela quer fazer essa aquisição, né? Quanto tempo ela tem disponível, o valor que ela tem disponível, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer a aquisição, tem muita pressa, mas não tem o valor, né? Aí a gente acaba ficando refém do financiamento, ela só tem essa opção. Essa pessoa Né? tem lá R$1 milhão, ela quer comprar um imóvel de R$1 milhão. Perfeito. Aí ela tem lá um crédito aprovado de R$1 milhão. Uhum. Você acha que é vantajoso ela retirar o investimento e ao invés de fazer o financiamento? Legal. No caso específico do financiamento, normalmente não faz sentido, né, você não tirar o dinheiro e comprar à vista, porque o financiamento muitas vezes é mais caro do que você vai conseguir rentabilizar a sua carteira. A não ser, claro, que você seja um investidor mais arrojado, né, e você aí consegue ter ganhos mais expressivos. Mas tem um risco junto disso, né? Não tem uma promessa de rentabilidade maior ali. Então, a ideia é que você consiga, mas não é uma garantia, né? Agora, com planejamento, com estratégia, você consegue talvez não descapitalizar de uma maneira total. Então, talvez seja interessante você, por exemplo, fazer uma entrada maior e financiar uma parcela para você já ter uma parcela buscando essa rentabilidade, né? Ou falando de um outro produto financeiro, como por exemplo consórcio, né? Consórcio é uma ferramenta, eu sempre falo, consórcio não é investimento, ele é uma ferramenta de financiamento. E é um financiamento relativamente barato. Com as taxas de consórcio que você tem hoje, se você tem o tempo ali para aplicar e contemplar, você consegue muitas vezes deixar boa parte do patrimônio aplicado, né, rendendo, e aí contemplar a sua carta e adquirir. Você vai pagar o consórcio, claro, tem um custo, mas é um custo que muitas vezes é muito menor do que você vai ter de rentabilidade. Então é uma ferramenta fácil de utilizar nesse sentido. Entendi. Legal, e acho que é a pergunta que eu ia fazer agora, né? Como que o assessor pode traduzir esse apetite de risco do cliente, né, em um plano prático e coerente com os objetivos? Perfeito. Eu acho que aí entra uma outra questão, né? O cliente muitas vezes não sabe qual que é o apetite a risco que ele Não tem. sabe, né? Assim, Né? não consegue traduzir. O pessoal sempre chega achando que é ou menos ou mais conservador do que eles são, ou mais arrojado do que eles são de verdade, né? Eu sempre falo de uma cliente minha, não vou citar nomes, Sim, claro. mas a ideia dela era ter uma renda passiva, né, de receber um valor todo mês, e geralmente uma carteira de renda passiva, né,
ela tem muitos componentes ali de renda variável. Então, o valor da carteira tende a ter uma oscilação maior, ela costuma balançar um pouquinho ali, né? E a cliente achou que teria estômago para sustentar. Mas o que aconteceu? A gente montou a carteira, começou a estratégia e ela sofreu ali muito no começo, né? Então a gente acabou tendo que girar um pouco a chave. Entramos com uma estratégia que a gente chama de ladder, né? Que é uma estratégia de escadinha, onde você tem títulos vencendo todo mês, é muito mais ligado à renda fixa. Então costuma ser uma estratégia mais linear, né? E aí a gente conseguiu tirar toda essa oscilação da carteira. Claro, tem os seus ônus também, né? Então, é uma estratégia que é um pouco mais cara quando a gente fala de questão de imposto, é uma estratégia que é um pouco mais demorada, você precisa de um patrimônio maior para conseguir fazer ela funcionar ali bem nos eixos, como você busca, mas é o que eu falei, é direcionado ao objetivo do cliente. E não adianta eu mostrar para o cliente e falar assim, olha, a melhor estratégia é essa daqui. E a cliente se ficar desconfortável com o que ela está vendo. Né? Também, essa é outra preocupação, tem que trazer um conforto, né? Uma segurança. Porque afinal, muitas vezes está lidando com o patrimônio da vida da pessoa. Né? E ter um assessor de investimento com credibilidade é a melhor coisa que tem, né? Porque tem muito risco aí no mercado aí de golpistas, né? Sim. Que eu ia perguntar agora, né? A questão de em que momento o investidor deve parar de seguir modinhas, né? E conseguir começar, né, construir uma estratégia própria, assim, né? Perfeito. Que é o papel do assessor, né? De parar de seguir influenciadores que às vezes trazem informações importantes, mas não tem a especialidade que um assessor tem, né? Isso. Eu acho que, na verdade, tem até ótimos influenciadores. Sim. Né? Vale muito a pena você escutar, acompanhar, mas é importante entender que essas pessoas, né? Primeiro, elas falam com um público muito abrangente, então não é tudo que ele fala ali que aplica-se também a você diretamente, né? E o segundo, tentar aí escapar um pouco da parte sensacionalista, né? Hoje a gente encontra muitas pessoas, até mesmo dentro da profissão, né, que pegam aí cenários de fragilidade e tentam sensacionalizar aquilo, porque não, só o meu que é bom, só o meu que faz direito, né? E não é assim, tem muito profissional picareta, mas também tem muito profissional competente, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que procurar é alguém de confiança, né? Então, procura um parente, um amigo que já está aí e conhece o mercado, conhece alguém, né? Hoje, praticamente todos os meus clientes eu abordo dessa maneira, a indicação de algum outro cliente. Eu brinco que é um fiozinho, assim. Você puxa um, você vai puxando todos os clientes ali, né? Por quê? Porque tem que ter esse primeiro passo de confiança, né? E bate um papo, vê, às vezes vai conversar comigo, não gostei do Thiago, né? Daí procura uma outra pessoa, né? Vê se você tem um fit. Sempre falo, busca empresas, né, que estejam aí credenciadas, ligadas a grandes corporações dentro do mercado financeiro. Então, hoje, por exemplo, o meu escritório é afiliado à XP, mas você pode buscar um BTG, uma Clear, né, até mesmo uma Ion, que é a corretora do Itaú. São corretoras aí que estão ligadas a grandes nomes do mercado, né, tem credibilidade, você não está passando um risco, não vai cair aí na mão de um golpista, né. E sempre lembra os pilares que o Jorge falou: segurança, liquidez e rentabilidade. O cara te prometeu os três, fica com o pé atrás, né? Não existe, tá? Não quero parecer absolutista, né? Mas até hoje nunca vi um negócio que traz os três. Sempre vai ter um que vai Sempre vai ter um que vai desequilibrar. Saiu na mídia aí recentemente da Boss. Você ficou sabendo ou não? Não, se você pudesse. Um escritório. Não acompanhei. Não, só que me veio à memória. Era um escritório aqui de Curitiba, aqui, de investimento, que fechou. Que em escritório de investimento tem muitos, né, Trad, assim, no mercado. Tem bastante. Né? E aí tem esses que você acabou de dizer, né, ligados às grandes corporações, às grandes corretoras, mas também tem aquelas menores, né, que não estou aqui fazendo juízo de valor, né, mas que, enfim, aí tem que avaliar mesmo, cada faixa, cada empresa é uma empresa. O que eu vejo muito empresas, né, se vendendo como ativos financeiros, se vendendo como produtos financeiros, que na verdade não são regulamentados, não são ligados a nenhum órgão nesse sentido, né? E aí eles vêm com
de novo, imediatismo, né? Eles vêm com aquela promessa de valor, de ganhos rápidos e ganhos consistentes, seguros, e as pessoas se deixam levar e acabam aí sofrendo, né? Cuidar, assim, com pirâmides, esse tipo de coisa. Perfeito, né? Até é importante falar, né, para você que está nos assistindo, um assessor de investimento ele tem que ter credenciado, né, certificado por organismos institucionais, né, do governo, para estar atuando na profissão, né? É isso aí. Thiago. Hoje aqui no Brasil, para você atuar como assessor, você tem que ter uma certificação que chama Ancord, né? Ela é regulamentada pela CVM, que é a Comissão dos Valores Imobiliários, né? E tem a Ambima, que é um outro órgão regulador aí que também solta bastante informação. Então, você está conversando com um assessor, você pode entrar lá na internet, rapidamente procurar pelo nome dele na CVM, vai estar lá a pessoa cadastrada, vai saber se ele tem a certificação, né? O mercado financeiro, na verdade, tem N certificações, várias certificações importantes, né? E a gente sabe que cada coisa específica tem ali o seu parecer, né? E você está nesse segmento já há bastante tempo, então... Muito legal essa pergunta. Na parte de consultoria financeira, hoje eu atuo já fazem quase 10 anos que eu trabalho com isso, né? Mais direcionado à parte de assessoria e investimentos assim para pessoa física, hoje eu estou há 3 anos no mercado. Né? Antes eu trabalhava muito na parte de trás ali do Excel, né? Eu brinco com todo mundo, eu falo que eu batia muito papo com o Excel e o Excel nunca me respondia. Aí eu decidi vir conversar com os clientes, que é muito mais interessante. Mais legal. Sim, muito bom. E por que as pessoas têm muita dificuldade em investir, mesmo sabendo que precisam? E como o assessor pode atuar nessa dimensão emocional e comportamental? Legal, eu acho que o psicológico aí é muito importante, né? Essa parte emocional, né? E eu acho que o que da questão aí é medo, né? É o medo e o desconhecimento que vem por conta desse medo, né? Então, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, né, de desconfiança, né? Pensa até mesmo para a pessoa falar para você, não tem essa cultura aqui. Por exemplo, dos próprios pais, os filhos saberem quanto os pais ganham, ter esse diálogo mais aberto sobre o financeiro, né? Tem todo um estigma sobre isso, né? E isso aí gera um bloqueio, gera um medo, né? E aí a pessoa, ela se sente ali acuada, se sente com medo e acaba indo nos caminhos que a gente sabe que não são os ideais, mas é o que ela conhece, que é a poupança, é o gerente do banco, né? E ela fica refém desse aí. Então, eu acho que... Perdendo dinheiro, né? Exatamente. Eu diria assim, às vezes, muitas vezes não é nem perder dinheiro, mas ela perde poder de compra, né? Então, por exemplo, Perde rendimento, né? a poupança, né? Ele é uma ferramenta que a gente já sabe, todo mundo sabe, né? Você escuta falar isso tantas vezes, todo mundo fala, né? Que não é uma ferramenta boa. E hoje a gente sabe que no Brasil tem mais de R$ 1 trilhão na poupança, né? Ah, por que esse dinheiro está lá? Medo, desconhecimento, o incentivo que os bancos têm para colocar o dinheiro lá, né? Então, tudo isso, né, é uma bola de neve. E aí, a população mais carente acaba se sendo submetida nessa situação. E aí, o que eu falei que perde poder de compra, não perde dinheiro, é porque, por exemplo, a poupança, ela rende. Só que ela rende mal. Muitas vezes rende menos do que a inflação. Então, se olha no longo do tempo, o dinheiro dele cresceu. Cresceu pouco, mas cresceu. Mas agora, a capacidade de comprar coisas, né, ou diminuiu ou se manteve a mesma aí ao longo do tempo. Muitas vezes diminui, né? Legal. Interessante, né? Muito bom. Muita informação, né? E, Trad, como que o cenário macroeconômico atual, né, juros, inflação, enfim, Legal. dólar, né, política global, e todos esses problemas que o mundo está atravessando aí, né, influencia aí no comportamento dos investidores? Influencia bastante, né? Então, fica mais retraído, fica... Perfeito. Hoje a gente está vendo uma situação bem atípica, né, quando a gente fala desse mercado, porque pensa a situação que a gente está vivendo hoje, né? Nossa taxa de juros está alta, certo? Então, pensa, se fazer um financiamento ou alguma coisa, sai extremamente caro. A gente está vendo uma época que a inflação também está um pouco alta, né? E você escuta aí que está tendo uma recessão aqui no Brasil, né? Você acha que está tendo uma dificuldade aí de vender imóvel, casa, carro? Não, né? Então, na verdade, é um movimento aí diferente do que a gente está acostumado. Mesmo com toda essa questão de juros altos, o governo tentando, né, conter a demanda está aparecendo. E isso está criando um cenário um pouquinho
dificultoso até para o governo. Manter essa inflação sob controle, né, tá difícil, porque a inflação é diretamente ligada ao consumo. Então, hoje estamos vivendo essa época de taxa de juros prolongada, né, e a inflação ali talvez ainda não esteja num patamar bom o suficiente para começar a cortar. Então, o governo vai ter que tomar alguma decisão aí para saber o que vai fazer. Vamos para cá, vamos para lá, né? Aliado a tudo isso, nós temos um governo americano turbulento, né? O Trump, a cada 48 horas, toma uma decisão ali. Então, ele é amigo do Brasil, ele é amigo da Europa, não, inimigo do Brasil, inimigo da Europa. Amigo da China, taxa a China. Então, e tudo isso afeta muito o preço da moeda, né? A gente sabe que o Brasil, ele é um país, né, que tem que importar muito tecnologia, né? A gente exporta muita matéria-prima, mas traz muito aí produto pronto. E não tem como a economia girar sem isso daí. Então a gente é muito influenciado pelo preço do dólar. E com todos esses movimentos aí, né, o investidor fica ali refém. Então o que está acontecendo hoje? Hoje, essa instabilidade do dólar está sendo até um pouco positiva para o Brasil, porque está fugindo muito capital estrangeiro para cá, né? Eles estão vindo aí com a atratividade que a renda fixa está trazendo. Né? Últimos meses a gente teve um influxo de capital, um influxo de dólar. Né? Pode ser que nos meses seguintes a situação vire, né? Mas é isso que tem acontecido hoje. E vai depender muito aí do que vai sair aí desse papo, esse último embate aí entre China e Estados Unidos. Né? Acho que vai ser um fator aí decisivo para a política externa brasileira, o que vai sair dessa taxação, principalmente a questão de terras raras e minerais, né, que o Trump e o Lula, por exemplo, já discutiram aí na última reunião. Isso aí vai ter impactos reais aí dentro da nossa política externa. Diante desse cenário, assim, você consegue enxergar alguma tendência internacional de investimento que você acredita que vai mudar o mercado brasileiro? Legal. Eu acho que tem um potencial aí muito grande, né, principalmente no setor energético. Energético? Né? E aí, por que a gente fala de setor energético, né? Porque hoje, qual que é o hype, né? Qual que é a coisa aí badalada? É a questão da inteligência artificial. A gente vai acabar voltando para essa moeda, né? E a gente sabe que o gargalo da inteligência artificial hoje é a energia, né? Então, eventualmente, vai precisar de energia, né? Os grandes conglomerados de tecnologia estão buscando lugares para instalar seus data centers, né? Um dos lugares, por exemplo, que foi escolhido recentemente é a Argentina. Vai ter um grande data center construído na Argentina aí nos próximos meses. Então, o Brasil, que tem essa característica de país de atrair esse tipo de investimento, né? Muito provavelmente, se tiver uma matriz energética mais envolvida, vai conseguir trazer aí, né, esse tipo de coisa para dentro, né? Lá fora, a solução que eles estão adotando é energia nuclear. Aqui no Brasil, não sei, né? Até vi, não sei se você acompanhou algumas notícias aí das últimas semanas, que o Alibaba está criando um grande data center, né? O Nordeste aqui, Ceará, Piauí, tá legal, se tornou um cinturão de energia renovável, né? De data centers para o mercado chinês, com a iniciativa do Alibaba, não sei se você conhece. Acompanhei. Estão tentando colonizar lá o norte do Brasil com data center. Center, né? Funciona nos investimentos daí. Isso, já tá bilhões e milhões de dólares investidos ali. E aí, falando ainda nesse setor de tecnologias, pode ver como o Brasil não é para amadores, né? Esses dias mesmo, ontem, se eu não estou enganado, saiu o resultado do Netflix, né? Netflix aí apresentou um resultado aquém do esperado, né? E a culpa foi, eles colocaram a culpa no relatório, né? Não sabemos ainda, não li a fundo, não vou me comprometer também, mas falaram que foi muito também por causa da burocracia brasileira. Quando eles tiveram que gastar com taxa, etc e tal, afetou o resultado primário deles. Então, pensa, essa economia globalizada, qualquer movimento de qualquer lado, né, traz aí resultados perigosos para as empresas, né? Interessante. Com o avanço da tecnologia, Thiago, e das fintechs, né, que tem se tornado bem presentes aí no mercado brasileiro, qual que você acha que vai ser o novo papel do assessor humano no futuro no mercado? Boa. Legal. Eu acho que é indispensável, né? Como eu comentei ali um pouquinho mais cedo, a tecnologia ela é a ferramenta, né? Mas ela precisa da orientação do ser humano, né? Até porque
essa proximidade que a gente tem com os clientes, esse entendimento, né? Então, é o que eu falei, o cliente, ele chega para você e ele fala, eu sou um cara super arrojado. Assim, só na conversa com ele, você já entende que ele não é um cara arrojado, ele é um cara moderado. Às vezes ele é um cara conservador que se sente arrojado, né? Agora, se ele falar para a AI que ele é arrojado, a AI vai falar, beleza, você é arrojado. Vai né? fazer o que ele Vai pediu. fazer o que ele pediu, né? Então, Vai se divertir daí. é aquela... É aquela brincadeira, né? Como Os ajeitos daí de IA. eu trabalhei um tempo na parte de análise de dados ali, e aí é aquela história, né? A ferramenta tá ali, mas se você der na mão do leigo, né? Ele vai se machucar, né? É a brincadeira do estagiário. Você não coloca um negócio complicado na mão do estagiário, porque sabe que é perigoso. Então, eu acho que a democratização é muito importante, né? A tecnologia, mas a gente tem que tomar esses cuidados, né? De às vezes não dar uma ferramenta, não dar um poder ali aquém do que a pessoa consegue utilizar, que ela vai se machucar, né? Hoje a CVM faz um trabalho maravilhoso ali de regulamentação, de perfil de investidor, que ajuda a restringir algumas coisas. Mas muitas vezes as pessoas sabem como burlar, porque ela vê no YouTube que é melhor fazer dessa maneira, melhor fazer daquilo. Então você ter um papo, ter uma pessoa, um acompanhamento próximo que vai conseguir, de fato, entender o que você precisa e te direcionar, eu acho que esse vai ser o caminho para sempre, né? A tecnologia ela vai tirar muito do trabalho braçal, né? Mas o serviço, né? Isso aí eles nunca vão conseguir cobrir. Legal. Muito bom, muito bom. Se você tivesse que definir o DNA de um investidor de sucesso em uma frase, que frase seria? Tempo e constância. Tempo, constância. Segredo do sucesso. Coisa que não existe, né? Eu sempre brinco que é raso, né? Parece, mas é difícil, né? Sim. Pensa, eu falando de outros assuntos, por exemplo, eu tô aí tentando, né, perder peso. Pô, a parte mais difícil é ser constante. É treinar todo dia, é fazer a dieta todo dia, né? E aí esperar o tempo de ter o resultado. Investir é a mesma coisa, né? Regularidade, consistência, né? Isso aí. Pô, pode ser que todo mês eu não consiga guardar um pouco de dinheiro. Pô, não tem problema. Mas desde que você tenha esse entendimento, né? E assim, e é mentira, né? Todo mês você consegue botar ali uns R$100, R$50, né? Sempre sobra uma gordurinha ali para você estar investindo. Se não tá sobrando, quer dizer que você não tá no momento de investir. O teu momento é outro. O teu momento é do planejamento financeiro. É falar com o teu consultor, é entender melhor a tua situação, é sair de dívida, né? Para o investidor, sempre tem que se priorizar. É a brincadeira do se pagar primeiro, né? A gente tem o costume do quê? Se sobrar eu invisto. Não, a cultura tem que ser o contrário. Eu invisto primeiro, depois eu gasto, né? Legal. Thiago, a gente está chegando no encerramento já. Esse papo também duraria horas, né? Sim, muito. Rodrigo? Muito Tem bom. muita coisa para conversar, mas como o nosso tempo é curto, né? Eu queria que você desse aí um conselho, né? Qual conselho você daria para quem deseja começar a investir com estratégia, mesmo com pouco capital? Legal. Então, para a pessoa que quer começar a investir hoje, o investidor, esse é o conselho que eu dou para todos os clientes. A primeira coisa que você tem que fazer é construir a tua reserva, né? Então, dê o teu primeiro passo construindo a tua reserva. O que é isso? É aplicando em ativos líquidos, seguros, que você pode movimentar esse dinheiro com facilidade, até você ter ali uns 3 meses do teu custo de vida, né? E esse seria meio que o valor mínimo. É o valor que te dá aquele colchão de segurança, né? E a partir dali você começa a pensar em diversificação, né? E sempre busca um profissional para te ajudar, né? Pô, quando você está aí passando mal, está doente, está com problema, você não vai no médico? Então vai, conversa com o assessor, conversa com o consultor, né? Tenta se orientar, né? Se você quer só ler a bula do remédio e tomar, muitas vezes você vai estar se prejudicando em vez de se ajudar, né? Legal. Trade, deixe seu telefone, suas mídias sociais para quem quiser mais informações sobre o mercado financeiro, sobre capitais, sobre investimentos, que as pessoas possam te procurar aí e pedir orientações. Legal, muito legal. Hoje eu estou aqui localizado em Curitiba, mas meu número é de São Paulo, então você pode me encontrar no 011 98380 1295 e no Instagram, @Thiago com H, _trad. Trade TRA. Trad é TRAD, isso mesmo. Legal. Então é isso, né, Rodrigo? Papo muito bom, né? Dá para marcar outro podcast com ele, né? Vários, né? Vários. Fazer vários Claro, episódios aí para Sim, falar de cada assunto, porque é um mercado muito amplo, né? muito Um bom. assunto muito devasto.
Mas, Ele pô, acho que conhece o que muito, a gente né? apresentou hoje aqui para os nossos telespectadores já vai estar em 90% à frente de muita gente, né? Com certeza, com certeza. Legal. Muito legal. Então, Trad, queria te agradecer muito aí por estar aqui com a gente. Sei que a tua agenda é muito apertada, mas conseguiu aí trazer esse conteúdo riquíssimo para a nossa audiência. Queria agradecer ao Rodrigo, nosso parceiro de bancada, e a você que esteve com a gente. Agradeço imensamente e espero você no próximo episódio. Até breve.